Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Vai, filho. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Já gravou. Ano, ano.